Olá, ouvinte. Bom dia, seja bem-vindo. Não sei como é que foi o seu Natal por aí, mas posso dizer que muita gente não comeu castanha neste fim de ano, né? É difícil juntar pandemia e desemprego com alegria e fartura na mesa. Eu estava vendo aqui a projeção sobre o aumento da pobreza no Brasil e também na situação dos bilionários, né? Que na pandemia ficaram ainda mais ricos. Veja, no Brasil são 50 bilionários que juntos somam uma fortuna de 176 bilhões de dólares. São quase 50 bilhões de dólares a mais do que no ano passado, na conta de apenas 50 pessoas. Isso no universo de 200 milhões de brasileiros. No mundo, as 500 pessoas mais ricas comandam principalmente os setores de tecnologia e saúde, quer dizer, enricaram mais ainda em tempos de pandemia. Então, a gente vive nesse contrassenso, nesse contraste, né? Entre poucos arquibilionários e uma imensa maioria vivendo na pobreza, arrastando corrente. Isso tudo diante de um panorama sombrio, pois a economia mundial se arrasta em consequência do surgimento do novo coronavírus. São países isolados, com seus comércios, indústrias e serviços fechados, né? O que vem gerando perda de empregos e redução do consumo. Então é isso. De um lado, os afortunados, de outro, a pobreza crescente. Veja, mais brasileiros ficarão abaixo da linha da pobreza em 2021. Agora, em janeiro, a pobreza extrema no país deve atingir uma taxa entre 10% e 15% da população. Esses números foram apresentados pelo economista Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Pior, segundo o IBGE, hoje 6,5% da nossa população já está nessa faixa. São nada menos que 13 milhões e 700 mil brasileiros vivendo com menos de $1,90 por dia, menos que R$9, né? E essa parcela de brasileiros vai afundar junto com a pandemia no ano que vem. Soma-se a isso os 14 milhões de desempregados no país. Esses números, 14 milhões, são do IBGE e foram divulgados na semana passada. Se bem que o Brasil criou em novembro último mais de 414 mil vagas de emprego, um recorde desde o início da série histórica, iniciada em 1992. Agora veja, diante de um quadro de quebradeira, desânimo e tantas perdas, o assalariado é obrigado a engolir este aumento salarial descabido do prefeito Bruno Covas, seu vice e também de seus secretários. Aumento descabido, né, de 46%. O salário do prefeito de São Paulo vai subir dos atuais R$ 24.175 para R$ 35.462. A coisa não para por aí, porque este aumento no salário do prefeito Covas vai permitir que algumas categorias do funcionalismo da Prefeitura de São Paulo passem a receber salários acima de R$ 24.100 por mês. Meu caro, a máquina pública custa muito caro ao bolso do cidadão contribuinte. Gente, o prefeito de São Paulo não precisa disso, né? Só a verba de gabinete que ele tem disponível já é mais que suficiente para ele viver muitíssimo bem. Agora veja que interessante, na pandemia, os vereadores de São Paulo reduziram em 30% as verbas de gabinetes e os próprios salários. E os deputados também, deputados estaduais, fizeram a mesma coisa, né? Reduziram seus próprios salários e dos funcionários comissionados. Esse corte salarial na Assembleia representa uma economia de 320 milhões de reais. Esse dinheiro vai para as ações de combate ao coronavírus. Bom, não bastasse toda a dificuldade imposta pela pandemia, o governador e o prefeito de São Paulo, João Dória e Bruno Covas, determinaram o fim da gratuidade nos transportes públicos
para quem tem entre 60 e 65 anos de idade. Isso aí vai ter um impacto profundo, né, na venda de idosos vulneráveis da capital. Tem outro presente de grego aí para os paulistas a partir de janeiro, viu? O governador João Dória vai elevar as alíquotas do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Isso vai provocar uma alta no preço final para os consumidores, que pode chegar a mais de 13%, segundo a Fiesp, que tentou barrar a mudança nas alíquotas do ICMS. Mas, segundo o Estado, o governo deixa de arrecadar 40 bilhões ao ano com as isenções do ICMS. A Fiesp entende que a medida vai causar desemprego em São Paulo, uma vez que as empresas terão incentivo para se mudarem para outros estados, onde a carga tributária não subiu. O pacote de ajuste fiscal do Dória entra em vigor agora em janeiro. Então, produtor, presta atenção. Alguns produtos e insumos agrícolas do estado vão passar a ser taxados a partir de agora. Vamos lá. Adubos e fertilizantes, milho em grão, farelo de soja, sementes, produtos veterinários, defensivos e rações são alguns dos itens que passam de isentos para uma taxa de 4,14%. O óleo e o etanol, que tinham a alíquota de 12%, vão para 13,3%. Embalagem de ovos, que hoje está em 7%, vai para 9,4%. Com a nova regra, toda fazenda que consumir mais de 1.000 watts por mês de energia terá que pagar ICMS sobre o valor da conta, algo que antes o produtor era dispensado de pagar. Todas essas alterações, segundo o governo, são para alcançar o equilíbrio fiscal do Estado. Então, você que exerce aí qualquer atividade, procure o seu contador, né, para saber se você também recebeu esse presente do nosso governador. Gente, infelizmente é isso. Somos obrigados a restringir as nossas vidas com perdas consideráveis por causa da pandemia, enquanto que governantes aumentam seus próprios salários, tiram direitos de idosos e acrescem a tabela do ICMS. É que eles vivem num mundo de excelências e mordomia, e pouco estão se lixando aí para as necessidades básicas do povo. Então, se prepara, porque 2021 não será um ano tão fácil assim como andam dizendo por aí. Vamos, ouvinte? Bom dia para você.